Gênesis 11:6. Essa é a mensagem que Deus falou no meu coração, e semana foi terça, quarta-feira, estava quinta-feira à noite. Eu acordei 3 horas da manhã e Deus começou a avivar essa palavra. Eu já estava com essa palavra no coração há bastante tempo, meditando nela, até comentei com o nosso estadual sobre isso, e estava amadurecendo essa palavra, mas essa semana Deus falou muito forte no meu coração. Eu quero que você entenda aqui. Ele diz assim, e o Senhor disse. Quem disse? Então quem está falando aqui é o próprio Deus, né? Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começaram a fazer. E agora não haverá restrições para tudo que eles intentarem fazer. Não haverá impossível, não haverá nada que eles não possam fazer. Pastor, por quê? No começo ele diz, é um povo e tem a mesma linguagem. Todo mundo querendo a mesma coisa. Aí nós vamos entrar em Jesus. Isso aqui é muito poderoso. Se você analisar essa palavra à luz da Bíblia, você vai perceber que isso aqui está sempre presente. Jesus, quem não é comigo é contra. Então você vai ver que só vai com Jesus quem é com ele. Jesus pregava, até a passagem, Jesus fala assim, ele estava pregando, né? E a Bíblia diz que as pessoas começaram a criticar. Estavam lá, onde Jesus estava pregando, mas não aceitavam. Jesus disse, por que vocês não aceitam as minhas palavras? Porque vocês não são salvos. Ele disse, vocês não são de Deus. Vocês são filhos do diabo. Por quê? Porque não têm a mesma linguagem. Forte, não é? A fé, ela tem uma linguagem. O evangelho, ele é conhecido como uma grande confissão, né? Como a palavra de Deus para ele sendo pregado, né? O evangelho, ele é a grande confissão. Em Atos dos Apóstolos, quando começou, eles eram até conhecidos como a seita, né? A Bíblia diz que a seita é chamada o caminho. Porque todos que andavam, né, com Jesus, eles andavam na mesma direção. Então eles eram conhecidos como a seita, né? Lembra que os judeus não aceitavam Jesus, né? Eles eram conhecidos a seita, né? O caminho, do caminho. Por quê? Porque todo mundo andava igual. Por isso que eles foram chamados de cristão, porque falavam como Cristo. Né? E a Bíblia diz aqui, Deus diz, agora esse povo é um povo e eles falam a mesma coisa. Agora tudo que eles intentarem fazer, vão conseguir. Quem falou isso foi Deus. Olha que forte. O problema é que muitas vezes cancela nossas bênçãos é quando a gente tem uma linguagem diferente. A igreja está numa direção, a pessoa está na contra. O pastor está num propósito, a pessoa está em outro. Eu não acredito nisso, não sei o quê. Eu estou na igreja, mas não confio, não acredito, não sei o quê. Não vai dar certo. A Bíblia diz que nós temos que obedecer a doutrina que fomos entregues. Então, se Deus deu você uma direção para vir para a Igreja da Graça, a Igreja da Graça tem uma direção. E o Espírito Santo, lá em Apocalipse, fala, né, que cada igreja tem um Espírito. Então, são 7 igrejas de Deus, são de Deus, tá? Mas cada um tinha um Espírito diferente, quer dizer, uma maneira diferente de conduzir o povo. Para você entender isso, pastor, são 7 espíritos diferentes? Não. É o Espírito Santo que trabalha de 7 maneiras diferentes. É mais ou menos assim, Quem já fez feijão? A maioria come feijão. O tempero muda, a maneira de fazer muda, o feijão é o mesmo. O evangelho é isso, o evangelho tem essa como é que posso dizer? Essa variedade de pregação, mas não pode nunca sair do feijão, não pode sair da palavra. Se fora da palavra, já era. A linguagem é uma só, que está escrito. Agora, de repente, é usado mais de um lado, outro é usado mais do outro, e a Igreja da Graça tem uma direção. E quando você está na Igreja da Graça, você tem que falar, não, eu estou aqui. Eu estava em outra igreja, me converti pelo missionário pela TV, me converti, aceitei Jesus e tal, tudo certinho. Só que depois, quando me converti, como eu não tinha Igreja da Graça, acabei indo para outra igreja. Fiquei uns 3 anos lá, 4 anos lá, Fui até obreiro lá. Mas eu comecei a ler a Bíblia e comecei a ver que algumas coisas não batiam. Eu nunca critiquei. Algumas coisas eu perguntava para o pastor para ver como é que era, eu percebi que não batia, Uma das coisas que não batia é que eles não pregavam sobre amor. Não tem amor lá. Então eu falei, chega não. Eu não briguei com eles, não negociei, só falei, fui orando a Deus. Falei, Deus foi claro no coração, graça, fui lá, Falei, pastor, me abençoe aqui, estou indo.
pastor olhou para mim, qualquer um menos você. Eu estava lá, eu domingo ainda, pastor, né, subi no altar ainda, entreguei meu propósito, tudo que eu fiz certinho, tudo que eu fiz. Eu nunca falei para ninguém que eu ia sair, ninguém sabia que eu ia sair. Fui lá certinho, recebi a bênção, continuei minha missão, nunca incomodei ninguém, nunca fui atrás de ninguém daquela igreja para trazer para a igreja de jeito nenhum, porque, né, a gente tem que saber respeitar as casas. A gente tem que saber respeitar a casa dos outros, né? Aí, pastor, eu não sei. Só que eu percebi que chega uma hora que eu comecei a perceber que aquilo lá não batia com aquilo que a Bíblia diz. Então eu falei, eu não posso ser falso, então tem que ser verdadeiro. Então vim para a Igreja da Graça, estou andando, e tudo que eu prego eu procuro manter o mais correto possível na Bíblia. Porque eu não vou dar conta do resto, mas eu vou dar conta quando sai da Bíblia. Se eu prego o Evangelho, a palavra de Deus, ele concretiza, ele honra a palavra dele. Eu estou pregando e Deus confirma. Por isso que Deus confirma a palavra do seu servo. Se eu sou servo de Deus, prega o Evangelho e você crê, a vitória acontece. Quem faz é Deus. Agora, se eu sair da palavra, aí Deus não tem nenhum compromisso. Deus não tem compromisso comigo, Deus tem compromisso com a palavra dele. Então, na hora que eu estou pregando o Evangelho, a direção que Deus dá, e se nós todo mundo falar a mesma linguagem, o que significa? Alguém veio falar mal, vamos orar. Corta. Eu estava comentando com os obreiros, graças a Deus, nós estamos conseguindo tira toda a fofoca fora, contenda fora, vamos limpar tudo, tira tudo aquilo que não agrada, né? A mesma casa, né, que a Bíblia diz, né, que Deus deixou muito claro, que Deus fala assim, cada um estava preocupado com a sua casa, e a minha casa está em ruína, foi abandonada, então nós arrumamos a casa, estamos arrumando, tem muita coisa aí que fazer, mas estamos avançando nisso, né, ajeitando conforme, nós estamos tirando tudo aquilo que possa impedir o agir de Deus na nossa vida. Agora não adianta só nós tirar na base exterior e não cuidar do nosso coração também, da nossa boca, da nossa língua. Temos que ser o mesmo povo e falar a mesma linguagem. Nós estamos nesse propósito das 400 almas. É importante que cada um ore, Deus, onde essas almas te traz, Senhor? Pastor, mas 400 é pouco, eu sei, mas primeiro a gente tem que ter uma semente. Depois a gente tiver a semente, que são 400, 400 sementes, a gente vai para 4 mil, 40 mil e vai para frente. A gente tem que ser inteligente. Deus mostrou para o Jacó a escada. É uma escada. Se eu quiser subir lá em cima, eu vou precisar de uma escada para chegar lá. O que é a escada? Eu subo, eu vou degrau por degrau. Então nós vamos para as 400, chegou nas 400, a gente vai para, sei lá para onde eu direcionar, são 3 mil, são 5 mil, e a gente vai subindo as escadas. Só que no momento a direção é 400, então é importante que cada um fale a mesma linguagem. Porque a Bíblia diz agora, todos estão, é um povo só, e todos têm a mesma linguagem. Todo mundo tem a mesma direção, todo mundo está na mesma fé. Aí Deus diz, agora nada vai ser impossível para eles. Agora o que eles intentarem fazer, o projeto que eles fizerem, vai funcionar. Você conseguiu pegar? O projeto vai sair. Nós estamos vendo esse ano como teve gente que recebeu causa na justiça. E olha, eu vou falar para você, não é normal não. Pergunta para fora se alguém está recebendo. Na verdade, estão segurando o máximo que eles podem essas causas da justiça. Porque o governo não quer gastar. E tem muita gente recebendo. Nós estamos na contramão da realidade. Porque a realidade é que eles não querem soltar o dinheiro, porque como já tem muitos gastos, o país já está meio ruim, então eles não estão querendo liberar essas coisas. Só que nós estamos na contramão, o pessoal está recebendo. Mesmo que o governo não queira, nós estamos recebendo as causas, e graças a Deus por isso. Mas por quê? Quando o céu está aberto, a vitória vem. Então temos que continuar, isso tem que ser uma coisa de todos nós. Você vem na igreja, vê se alguém, não, eu vou ver um vizinho, se convidar ele para vir junto. Um exemplo, vamos lá, vamos ser sinceros, nós somos inteligentes, sim ou não? Sim ou não? Se cada um de nós, colocar no coração, trazer uma pessoa por mês, de coração mesmo, leva uma revista, convida, vai orando, fala, Deus, me dá uma pessoa, me dá uma alma, Jesus. Quem pede? Tiago diz, você só não tem porque não pede. Então, às vezes a gente não tem porque a gente não coloca o coração nisso. A gente está mais preocupado em ganhar a nossa vida do que realmente fazer uma coisa para Jesus. Então, muitas vezes falta a gente um pouco mais de dedicação naquilo que Deus nos chamou para fazer. Quando você se diz assim, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei.
Quando a gente faz o que obedece, faz o que Deus manda, Deus diz, eu vou te colocar sobre muito. Não é você subir lá, é Deus te colocar lá, é diferente. Quantas vezes eu já conversei com a pessoa fala assim, pastor, eu nunca imaginei que um dia eu podia chegar lá. É Deus colocando. Mas para Deus colocar, nós temos que ser fiel no pouco. E a gente quer, né? A gente quer o muito, mas não quer ser fiel no pouco. Então a gente tem que ser algo do coração. Você sabe, né? Quem está aqui comigo um pouquinho já sabe. Eu não cobro ninguém. Eu não fico lá enfiando. Você tem que fazer. Não faço. Não faço mesmo, porque eu acho que você não é meu servo. Você é servo de quem? De Deus. Ai de mim se eu quiser me aproveitar de você. Você é filho de Deus, né? Como é que um dia vai chegar e Deus e falar assim, você se aproveitou dos meus filhos? Misericórdia, Deus me livre. Sai fora, Deus me livre, né? Quando Deus me chamou a pregar o evangelho, eu falei assim, Deus, o que eu faço? Eu não sei pregar. Deus falou assim, vai lá, cuida deles, como se fossem teus filhos, porque são meus filhos. Então eu tenho esse temor no coração. Agora eu preciso levar você a obedecer ao Pai, porque senão, daqui a pouquinho, você é desqualificado. Você vai ver que no céu, para entrar, tem que ser servo. E servo tem que servir, tem que obedecer. Aí a pergunta que não quer calar. Quem é servo aqui? Você está servindo? Você está fazendo o que você foi chamado? Você está sendo um bom servo? Né? Não responda para os outros. Mas o outro. Não, eu quero saber de mim. Eu vou dar conta de mim. E cada um vai dar conta de si. Então eu preciso perguntar como é que eu estou indo, como é que está a minha fé, como é que está a situação, né? Aquela palavra, né, do servo negligente, né? Eu fiquei pensando, quando Deus falou comigo essa semana sobre a situação, né? E eu fiquei pensando sobre isso, fiquei pensando, o que é um servo negligente? E uma das definições, eu fiquei pensando, imagina, se você trabalha numa empresa, aí você chega lá atrasado, às vezes nem vai, não dá satisfação, ou vai, fica lá fazendo corpo mole, né? O que vai acontecer? Advertência, aumento nem pensar, né? Não tem chance, quer dizer, você não está honrando, é a realidade, né? O servo prudente, o que é um servo prudente, né? A Bíblia diz que nós fizemos só o que foi mandado, nós somos o quê? Somos o quê? Servos, não bota para nós na tela, fazendo um favor. Se nós formos fazer, se fizer só o que foi mandado, é servo inútil. Eu não sei quanto a você, mas eu só sei de uma coisa, um servo inútil não tem lugar no reino. Não tem. Então eu não posso ficar esperando que alguém me mande. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que buscar. Jesus disse, porque eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber, eu era forasteiro, você me visitou, eu fiz isso, você estava lá. Em outras palavras, você estava lá quando alguém. Mas Senhor, eu nunca te vi, mas você fez por alguém. Em meu nome, mas fez por alguém. E quando você fez, a mim o fizeste. Para os outros ele vai dizer a mesma coisa, servos mau e negligentes, apartai-vos de mim. Então, Senhor, mas nunca te vimos, né? Porque eu tive fome, tive sede, tive isso, você nunca fez nada por mim. Senhor, mas eu nunca te vi, como é que eu ia te servir? Pois é, mas você viu um monte de gente que precisava, que não conhecia Jesus, um monte de gente que precisava de pagar. Você viu um monte de necessidade, você não fez nada. Então, é sério, olha aí, ó. Assim também vós, quando fizeres tudo o que for, assim também, quando fizeres tudo o que for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente e devia fazer, quer dizer, só o que foi mandado. Então, se a gente faz só o que é mandado, somos ainda servos inúteis. Por quê? Porque nós fomos chamados por Deus. Quem nos chamou foi Jesus. Então, a gente tem que estar se oferecendo. Senhor, eu posso fazer alguma coisa a mais? E se a gente analisar, pessoal, não é difícil, não. Poxa, tudo que Deus deu pra gente. Eu tenho uma coisa no meu coração, muito sério, né?
Quando Deus chamou a Jacó, olha que coisa interessante. Você chega, Jacó teve encontro com Deus, você sabe a situação, estava lá no deserto, né? E aí teve encontro com Deus, ele acorda de manhã cedo assustado, esse lugar aqui é a casa do Senhor, é o trono do céu, e a janela do céu, né? E aí ele vai fazer a oração, e aí ele faz, ele viu aquela escada, e aí ele faz uma ação, e fala assim, Senhor, se o Senhor for comigo, me abençoar, me der roupa para vestir, me der comida para comer, e me abençoar, certamente o Senhor vai ser o meu Deus, e certamente tudo que o Senhor me der, eu vou devolver o dízimo. Quer dizer, olha o que ele falou assim, ó, eu não tenho nada, mas o que o Senhor me der, eu vou devolver o dízimo da minha oferta. Você vê que não é uma coisa assim, pastor, não, é que Deus vai nos abençoar, e a gente vai servir a Ele com aquilo que Ele nos dê. E Deus disse, se nós formos fiel no pouco, Deus disse, eu te colocarei sobre o muito. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa, peraí, eu vou andar, falar a mesma linguagem, peraí, né? Cuidado quando você vai nessa situação, sempre tem o trigo e tem o joio. O que é joio? Joio, ele é bonito, ele cresce bem, fala bem, mas ele não dá fruto, ele não coopera. Se você for no joio, você vai ver que é só mato, não tem fruto para oferecer, não oferece nada. Se você colher uma roça de joio, você não aproveita nada. A mesma coisa somos nós. Jesus disse, eu sou a videira, vós as varas. Aquele que dá fruto, eu limpo, que dê mais fruto ainda. O que não dá fruto, eu corto. E aí você precisa entender. A mesma coisa. Ó. Jesus disse, João 15:1, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. E o que ele plantou? Uma vinha. E ele diz, toda vara, você vê que é a mesma planta, não é diferente não, é a mesma planta. São vários galhos, mas todos estão ligados na videira, né? Quem tem que dar fruto? Os galhos que dão fruto. Mas da onde vem a força para dar o fruto? É da raiz. Jesus é a raiz, ele é o tronco, né? Nós somos as varas. Da onde vem a força para dar fruto? É dele de Jesus. Mas quem dá o fruto? É o galho. É a nossa disposição, é nós irmos, é nós falarmos, é nós orarmos, é nós pedirmos, é nós irmos. Então, por isso que muitas vezes a pessoa fala, pastor, se Deus quiser, não é Deus, você tem que dar fruto. Você tem que ter disposição. Quando Jesus chega na figueira que não tem fruto, ele olha para a fruta procurando fruto e não achou, amaldiçoou a figueira. Nunca mais coma nenhum fruto de você. Por quê? Ele queria o fruto e a figueira não tinha. Então a gente precisa entender, nós temos que ter a mesma linguagem. A Bíblia diz aqui que todos eles, né, eram o mesmo povo e tinham a mesma linguagem. Deus diz, agora tudo que eles intentarem fazer vai dar certo. Quando nós estivermos nisso, eu trabalho muito em cima disso. Quando a igreja está nesse nível, não tem aquele um querendo arrancar cabelo do outro, não tem esse negócio, não sei o quê, não pode, gente. Não pode. Nós estamos aqui, tem hora que você é honrado, tem hora que o outro é honrado, tem hora que um recebe a bênção, tem o outro, mas uma coisa é certa, nós todos servimos a Jesus. Todos nós temos um só Senhor. Ele é o nosso Senhor, é Ele que cuida, é Ele que abençoa e Ele é justo. Nunca esqueça isso. Pastor, mas o ministério é injusto, o pastor foi injusto, fulano foi injusto, mas Deus é justo. Se você está servindo a Deus, Deus é justo, pode ter certeza. Eu já me decepcionei muitas vezes com o ministério, muitas vezes com pessoas, né? Mas com Deus eu nunca me decepciono, porque Deus é justo. Se você faz para Deus, tá certo. Eu já vi muitas vezes a pessoa se decepcionar. Ai, pastor, eu fiz tanto nessa igreja, eu fiz tanto não sei o quê, eu fiz, mas a pessoa fez para quem? Se for para Deus, você pode ter certeza que vai vir a recompensa. Jesus disse, tudo que você fizer por amor a mim, por amor ao evangelho, nesta vida 100 vezes mais. Se for por amor a Jesus, por amor ao evangelho, se prepare que a recompensa vem. Se não for aqui na eternidade, vai vir. Pode ter certeza que você vai desfrutar disso, porque Deus é justo. Né? Agora, se eu fiz para agradar pastor, se eu fiz para mostrar para os outros, né? Como muitas vezes eu já falei, às vezes a pessoa vai dar oferta, ela vai para todo mundo, eu dei uma oferta de tanto, eu fiz isso, não sei o quê, conta para todo mundo. Jesus disse, se você vai jejuar, não conte para todo mundo, não fica tocando trombeta.
Você vai ajudar alguém, antigamente tinha costume, eles iam tocando trombeta assim, avisando, lá vem os caras que vão fazer esmola. Jesus disse, já receberam sua recompensa. Você vai fazer sua esmola? Faz, e fica quietinho. E aí Deus vai te recompensar. Você vai fazer uma festa, né? Não faz para os seus amigos, faz para aqueles que não podem te recompensar. Aí Deus te recompensará. O erro nosso, muitas vezes, a gente faz. Pastor, estou jejuando, hein, pastor? Ó, essa semana eu vou abrir um jejum de tanto, pastor. Essa semana eu vou fazer um jejum daquilo, pastor. Ah, eu vou fazer jejum daquilo, pastor. Você não pode ficar falando, a não ser, às vezes a gente fala, né, a questão do jejum principalmente, porque a gente faz o jejum até para incentivar, é uma coisa. Quando eu falo do jejum, pessoal, vamos jejuar, vamos fazer um jejum assim, é um jejum coletivo, é uma coisa, a gente tem que falar para você saber. Mas se você faz um jejum por você, pela sua casa, por alguém, por uma situação, é você e Deus, não precisa saber. Não significa que você não possa contar para sua esposa, que senão, né, você está em jejum, sua esposa faz aquele prato e está na frente, toma aí desmaia. Também não é isso, né? Mas você não está falando, aí você chega para falar, hoje eu vou estar em propósito, simples assim. Aí a pessoa já sabe que você, né, que não pode provocar com comida gostosa. Senão, né, também tem a situação. Mas você não está falando para que todo mundo venha te aplaudir. Jesus disse, se você fizer para as pessoas te aplaudir, para os outros serem vistos, você já recebeu. Não vem mais nada de Deus. Mas quem quer te recompensar é Deus. Quem quer te dar é Deus. Deus é muito melhor, por isso que Deus dá 100 vezes mais. Tudo que se fizer por amor a mim, por amor ao Evangelho, nesta vida 100 vezes mais. O ser humano só, oh, que bom você fez, ah, que bonito. Essa foi a recompensa, acabou, já era. Agora se você faz para Deus 100 vezes mais, aqui, e ainda a recompensa é eterna. Então, todos temos que falar a mesma linguagem. Tá na fé, vai na fé, viva a fé, né? Eu posso aqui falar várias coisas, mas você vai ver, quando Deus tirou o povo do Egito, qual foi o erro deles não entrar? Nunca colocar na boca deles o que Deus estava querendo fazer. Deus vivia dizendo, eu vou tirar vocês do Egito e vou dar para vocês a terra que manda leite e mel. Toda vida Deus falou assim, 10 vezes eu já falei. Deus falou, repetiu isso 10 vezes. Eu vou dar para vocês a terra que manda leite e mel. Eu vou colocar vocês lá dentro, eu vou abençoar vocês lá, vocês vão desfrutar disso. O que o povo falar? Vamos morrer aqui, vamos morrer aqui. Vamos levantar o capitão, vamos voltar para o Egito, vamos não sei o quê. Nós vamos morrer nesse deserto. Deus disse, tá bom. Como vocês falaram aos meus ouvidos, assim vai ser. Todo mundo falou que ia morrer no deserto? Morreram. Quem é que não morreu? Quem não falou. Deus falou, como vocês falaram aos meus ouvidos, assim vai ser. O que eles falaram? Vão morrer no deserto. Morreram. Josué e Caleb disseram, se Deus se agradar, vai nos enfiar lá dentro. Eles enfiaram, os dois entraram. Quem falou como Deus, recebeu como Deus falou. O problema da nossa linguagem é isso. A gente vem na igreja, faz oração, expulsa demônio, manda o demônio embora. Aí você chega lá e fala, como é que tá? Nada bem. Estou com dor aqui, com dor ali, não sei o quê, aquilo lá, né? Porque não sei, porque eu estou na igreja, eu oro, parece que não está adiantando nada. Essa linguagem está anulando. A fé chama a incredulidade também. Então a gente tem que tomar cuidado. O que a Bíblia diz? Pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Primeiro sintoma apareceu, doeu alguma coisa? Deus, obrigado. Verdadeiramente, Jesus levou sobre si as minhas enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre Jesus e pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Deus, obrigado. Está repreendido esse mal, eu já estou curado no Senhor Jesus. É a linguagem. Você tem que ter a linguagem da fé. Em todas as coisas somos mais. Agora vamos lá. Quantos de nós age dessa maneira? Quando a gente olha para, né, vamos olhar para a economia. A economia está dizendo o contrário. A economia está dizendo, está lascado. Né? Aí você olha para a economia e fala o que a economia diz, ou você olha para a palavra e diz o que a palavra diz. Em todas as coisas, o sou mais que vencedor. Meu Deus não tem problema em abençoar nem no deserto, terá numa cidade. A gente precisa entender, vou te dar um exemplo aqui. Eu estava lá em Aranguá na época, lá tinha uma cidade chamada Arroio do Silva, até hoje está lá, né? Tem a cidade, tem a igreja. E a igreja lá, nós tínhamos 30, 40 pessoas na igreja, só que a igreja era, né, ela estava num bairro mais pobre assim, ó, e não se mantinha. E eu fui lá fazer, outros obreiros foram fazer, o auxiliar foi fazer, eu tinha 3, 4 auxiliares na época lá,
e nós fomos fazer, e a igreja tinha bastante gente, milagre, cura, só que a igreja não ia. Mas por quê? Porque nós já tínhamos convencido, um dia eu falar, Deus, eu vou ter que fechar. Não tem condição de manter lá, nós estávamos abrindo todo mês uma outra igreja e tal, e aquela não se mantinha. Nós tínhamos um povo, mas não se mantinha. Por quê? Porque nós dizia, o povo lá é pobre. Aquela cidade lá, o povo lá é pobre. O povo lá é pobre. O pobre, coitadinho deles. Arroio do Silva é um povo tão pobre. E nós lá, né? Aí um dia eu fui e falei, Deus, eu vou ter que fechar, não sei o que, Deus, eu não quero fechar chorando nos pés do Senhor. Deus falou assim, ó, o problema é de vocês. Deus falou bem assim, ó, no deserto não faltou nada para 3 milhões de pessoas, mas vocês não acreditam que aqui naquela cidade eu tenho poder para prosperar. Vocês vivem dizendo que o povo lá é pobre. Poxa, na mesma hora caiu a ficha. Eu falei, entendi. Chamei na época o Breu Jó que fazia, eu falei, vem cá. Aí nunca mais a gente vai falar que aquele povo é pobre. Pobre é Satanás, nem a chave da casa dele. Nós somos mais que vencedor. O povo é abençoado em Jesus. 3 meses depois, estava vindo um pastor para assumir a igreja lá. Por quê? Porque tinha condições não só de manter a igreja e pagar aluguel, mas também de manter o pastor. O povo não mudou nada, o que mudou foi a fé. Tem gente que está endividada por quê? Porque só olha para as contas. Eu não sei porque a minha vida, eu gasto tanto, não sobra nada, e não sei o quê. Mas por quê? Porque você não acredita no que a Bíblia diz. Trazer o dízimo, oferta da minha casa, eu vou te abrir na céu, vou te abençoar com bênção sem? Começa a falar isso. Começa a confessar isso. Começa a dizer que você é. Começa a dizer realmente o que Deus prometeu. Começa a acreditar nas promessas. Abraão creu contra a esperança. A esperança é a última que morre. No caso de Abraão, já tinha morrido, né? E Abraão ainda estava na fé. Abraão, a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. A esperança fala assim, ó, eu já caí, já desisti. A esperança já tinha desistido. Abraão disse, olha, eu creio ainda, porque aquele que prometeu, que falou comigo, ele é fiel. A Bíblia diz que ele não leva em conta as circunstâncias, nem a situação de Sara, nem a situação dele, nem a situação do que as pessoas diziam, mas levava em conta quem havia prometido. E isso é a fé real. A fé real não é você o que eu acho, o que eu penso, se eu sei pregar, se eu não sei pregar. A fé real diz, o Senhor é meu pastor e nada lhe faltará. A Bíblia diz, em todas as coisas sou mais que vencedor. Pode vir luta, pode virar, só que eu sou mais que vencedor. Se o diabo se levantar em 10 frentes, eu vou ser vencedor em 10 frentes. Se o diabo se levantar em 30 frentes eu vou ser vencedor em Jesus. Porque em todas as coisas eu sou mais que vencedor. O diabo é um tentador, eu sou mais que vencedor. Mas tem gente que inverte. Tem gente que fala que o diabo é que é vencedor. Pastor, o diabo é muito forte, pastor. Pastor, o senhor não sabe o tamanho do Satanás lá em casa. Quer dizer, estão dando glória para o diabo e diminuindo a fé. O nosso Senhor é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Então nós temos que colocar Deus no trono da nossa vida. Muitas vezes, eu falo assim, Deus, eu não posso, eu não consigo. Mas tu és o meu Deus, que supre todas as minhas necessidades. Muitas vezes, quando eu olho para a situação e eu não sei o que fazer, é isso que eu faço. Tu és o meu Deus, quando eu não posso, tu podes. O povo de Israel estava no Egito, estava no deserto. Eles não tinham condições de vencer aqueles gigantes. Esse é o problema, que muitas vezes você olha para o gigante, você não tem condições de vencer o gigante. Só que quando você fala isso, você morre, você sume. E aí já era. Por que Deus levou para o deserto? Deus queria fazer esse povo primeiro crer nele. Se esse povo falar assim, ó, olha, lá tem gigantes, Senhor, mas tu és o nosso Deus. Vai na frente com gente. Deus faria, Deus ia, Deus daria a palavra. Se eles pedissem sabedoria, Deus daria. Se eles pedissem força, Deus daria. Se eles pedissem coragem, Deus daria. Se eles pedissem intrepidez, Deus daria. Se eles pedissem, Deus, manda lá uns vespão lá para arrebentar, vai na nossa frente lá com... Deus ia mandar o exército com drone lá, Pastor, não tinha drone na época? Tinha. A Bíblia diz que Deus levantou, você acha que esse negócio de drone veio agora? Não. Tem a passagem que a Bíblia diz que Deus levantou vespões. Eram uns bichos grandão assim, ó, picavam, morria todo mundo. O drone já foi inventado por Deus há muito tempo atrás. Agora só foi copiado. Tá lá na Bíblia, só você ler. Diz que Deus levantou uns vespões lá e começou a picar todo mundo, começou a morrer todo mundo, o povo chegava,
Só que Deus fez isso aos pouquinhos. Deus falou assim, não vou matar todo mundo, senão as bestas da fé vão se multiplicar. Aos pouquinhos, eu vou afastar aquele povo para vocês poderem morar. Então, Deus já fez um exército de drone naquela época. Né? O que Deus não pode fazer? O problema é que a gente coloca tanta dificuldade para Deus, né? E tanta facilidade para o diabo. Mas que o diabo pode tudo e Deus não pode nada. A gente tem que ter a mesma linguagem. Qual que é a mesma linguagem? Você já viu o missionário? Quem assiste o missionário? Se não está assistindo, você está perdendo. Você assiste o missionário. Se você pegar os cultos do missionário de 20 anos atrás, ele dizia, nós podemos. Passa 10 anos, nós podemos. Passa mais 10, nós podemos. Ele está sempre lá, vai dar certo. E olha, eu digo para você, você tem um ser humano na terra que enfrenta a luta, é um missionário. Você vê ele abatido, desanimado. Gente, me ajuda. Estou aqui morrendo. Olha, ele passou por coisa, gente. Passou por coisa. A convite ele foi e voltou, e está aí. Firme e forte na fé. Então, mas é o quê? É a fé. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Vocês lembram do pastor? Acho que ninguém lembra, do pastor Marildo. Acho que nem lembra mais dele. Lembra dele ainda? O que ele sempre pregava? Ele tinha um costume de pregar, assim, aumenta teu crédito no céu. Vai aumentando, vai tendo crédito no céu. Ele sempre pregava isso. Faz tua oferta, vai aumentando teu crédito no céu. Eu tenho essa mesma visão, só com um pouquinho de maneira diferente de falar, mas a mesma situação. Se o céu estiver aberto para nós, pode ter certeza a vitória é certa. Aí na época ele pegou o convite, ele estava quase morrendo. Ele estava em casa, alguns irmãos até foram lá levar o dízimo na casa dele, até falou, pastor, eu estava com um monte de pessoas para pagar, pastor, nem para ir na igreja tinha força. Alguns irmãos iam lá na casa, lá levar o dízimo lá para ele, para pastor, esse povo aqui é uma benção. A gente falava bastante, pastor, chegava lá em casa, pastor, tinha que pagar isso e aquilo lá, às vezes não sabia, não tinha nem força para sair de casa. O irmão falava, pastor, então eu dízimo, vou levar ele na sua casa, e levava lá, pegar e pagar quando faz o pastor, como esse povo abençoado. Mas aí vem a parte que eu quero que você entenda. Ele estava lá, daí não sei o que, um dia de madrugada, estava tão fraco. Sabe quando você vai lutando, chega uma hora que a força acaba, você fala assim, me entrego. Ele já tinha feito isso. Fala, Deus, entrega o meu espírito. Se minha esposa, se ela for, ela também estava na mesma situação, fala, se ela for, tudo bem, salva ela, liberta ela. Ele já tinha feito a oração da entrega da alma, ele já estava, disse, pastor, eu estou bem, eu vou. Ele falou para mim depois, pastor, eu já tinha entregado, já não sei o quê. Aí uma voz foi no coração dele, você tem crédito no céu, que você não usa agora. Olha, quando você prega, você acredita. Você tem crédito. Falei, é verdade. Esse pastor viu a força na obra, assim, verdade, Senhor, eu vou usar esse crédito agora, para mim, para minha família, pelo povo daqui, quem está nessa luta, vai não sei o quê, fez oração, pastor, acordei zerado, não é nada. Mas tinha crédito. A gente às vezes não pensa em acumular crédito, a gente só pensa em colher na hora. Nós estamos vivendo na era, que as pessoas, elas colhem de manhã cedo e querem colher à tarde. Elas não querem plantar num ano para colher no outro, em 3 anos, Elas não querem colher aqui para um dia na eternidade desfrutar. Jesus disse, acumula tesouro no céu. Mas eu pergunto, qual foi a última vez que você se preocupou em acumular alguma coisa no céu para a eternidade? A gente está vivendo uma época, uma geração, que a gente quer tudo na hora. A gente quer tudo já. Você pode ver que no final do ano, abre as portas para o comércio. Meu Deus do céu, é uma ganância tanto para comprar que, meu Deus do céu, você não consegue andar. Não, eu tenho que comprar, porque se você não comprar, tá na Black Friday. Eu vou ter que ir lá, porque se você não comprar aquilo, você nem precisa. Mas é uma coisa que foi colocada em nós, até na comida, tá vendo onde? Tá vendo uma passagem sobre jejum, estudo sobre jejum. E tá vendo... Tem vários alimentos que eles são manipulados para você, tipo assim, com mais açúcar, com mais sal, com mais... Mas eles são feitos para você ficar viciado neles. Você fica, meu Deus... Aí você fica escravo desses alimentos, gente. Aí a gente precisa de um jejum para dizer, eu posso comer, mas não sou escravo disso. A gente precisa de um jejum para dizer, eu como quando eu quero, não porque, porque hoje a maioria das vezes que a gente vai comer, não é porque a gente tem fome, porque precisa comer. A maioria hoje é porque a gente tem vontade.
E aí quando vai ver, a gente está estressado, está cansado, porque a gente come um monte de coisa, porque a gente está viciado em alimento. Se você for ver, estuda um pouquinho no começo da Bíblia, quando Deus orienta o povo, quando Deus começa a botar o povo na terra, e Deus começa a orientar. No mínimo, era 3 jejuns pesados e vários outros no meio. Ó, um jejum de 30 dias, 15 dias, você vai ficar 15 dias comendo só pão e tal, outro dia mais 7 dias só comendo erva amarga e não sei o quê. Aí depois lá no finalzinho, agora você vai comer comida gorda. Vai lá pegar um boi e vai comer picanha agora. Mas lá no finalzinho, primeiro ficar uns 15, 20 dias só comendo erva amarga, né? Rúcula, não sei o que mais lá que era amargo, né? Chicória, não sei o que mais lá mais. Ficava uma semana só comendo 7 dias só comendo erva amarga. Para depois comer churrasco. Aí o churrasco fica gostoso de novo. Fica uma semana para você ver como a comida fica gostosa. Né? Só que a gente está acostumado a comer todo dia. As comidas. Eu estava vendo um pastor falando uma coisa interessante. Ele falou assim: hoje a gente come todo dia comida boa, por isso que nenhuma comida presta mais. Porque a gente quer comer todo dia. Eu gosto de melancia, vou comer melancia. Você come até enjoar. A gente não tem mais. Antigamente a gente comia, quando a gente tinha um doce, né? Chegava o Natal, a gente ficava ansioso pelo Natal. Porque no Natal tinha umas balas, tinha uns doces, a gente ficava ansioso para chegar. Porque eram algumas épocas que a gente comia coisa boa. Hoje a gente come coisa boa todo dia. Aí depois fala, pastor, essa comida não presta mais como antigamente. Não é a comida que não presta mais, é a gente que está entupido até não ter mais. A gente tem que começar um jejum, uma consagração para a fome voltar de novo. Isso é provado. Se você for ver, tem uma pesquisa na internet, base, né? Mas tem uma pesquisa na internet que fala assim: as pessoas centenárias, as pessoas que vivem mais de 100 anos, né? E elas têm uma coisa em comum: elas nunca comem, né, até ficar saciadas. A maioria delas diz: olha, eu saio da mesa com fome ainda, eu não como. A maioria delas, quer dizer, eles comem antes de encher a barriga, a gente come, acho que não cabe mais. Não, só sobremesa. Depois que não cabe mais, a gente consegue enfiar a sobremesa ainda. Não é assim? Aí o nosso corpo está sempre, a nossa máquina, nosso motorzinho está sempre no máximo, do máximo, do máximo. Aí depois a gente fica pesado, gente. Aí depois, olha, Deus, não deixa o colesterol me pegar. A gente tem que prestar atenção um pouquinho, gente. Os conselhos na Bíblia não são... Deus está lá em cima feliz da vida. Deus não tem colesterol, não tem diabetes. Deus está lá em cima feliz. Todos os conselhos de jejum, oração, comunhão, ler a Bíblia, meditar na palavra, tudo que Deus deixou é para nós vivermos melhor. A igreja é para viver bem, porque nós estamos seguindo o conselho do Deus. A Bíblia é a única verdade absoluta na Terra. Tudo que você lê na Bíblia é fato, você pode concordar ou não, mas é fato. O céu passa, a terra passa, a palavra de Deus não vai passar. Nós temos o privilégio de conhecer a verdade e andamos como o ímpio anda. Em vez de eles olhar para nós e copiar, nós queremos copiar o mundo, gente. Cadê, gente? Nós somos o povo escolhido de Deus para andar como as primícias de Deus na terra. Mas muitas vezes estamos andando como se fosse o refúgio, gente. Nós temos que ter a mesma linguagem. Eu tenho um Deus na minha vida. Eu não sou perfeito, não sou melhor, mas eu amo Jesus e Jesus me ama. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Já disse, eu estou neles, eles em mim, eu em Pai e o Pai em mim. Pronto, acabou. Jesus é a videira, eu sou a vara, o Pai é o agricultor, então eu vou produzir muito fruto para o Pai ser glorificado no Senhor Jesus. Nisso ser glorificado, meu Pai, você dá muito fruto. Começa a ter a mesma linguagem, começa a falar, gente. Falar a mesma coisa. Não deixa essas coisinhas entrar. Cuidado com seus amigos. Quando me converti, eu tinha bastante gente. Normalmente, quando eu ia para as festas, né, meu carro vivia cheio. Às vezes fazia 2, 3 viagens quando eu tinha para as baladas, para as festas, para as coisas erradas. Eu enchia 2, 3 vezes o carro. Quando me converti, quantos que sobrou? Nenhum. Né? E eu sempre dizia, mas por que isso? Agora eu fui entender por quê. Porque eles não têm mais a mesma linguagem. Você não consegue ficar perto de quem não tem a mesma linguagem que você. Você pode ver. A pessoa fofoqueira está sempre rodeada de fofoqueiros. Pastor, só tem fofoqueiro perto de mim. Estou falando. Aí você analisa ali.
Quais são teus amigos? Quem? Cuidado. Pastor, ele só vem falar. Peraí, por quê? Por que as pessoas vêm? Por que ninguém vem falar mal de mim para os outros? Mas na hora, não dá nem tempo. Na hora que você vai falar, não, vamos orar. Eu posso até ouvir, porque na situação que a gente tem que ouvir, né, poder responder, mas na hora, vamos repreender isso aí. Porque nós não estamos aqui para falar mal dos outros, estamos aqui para pregar o evangelho. Tem gente que fala mal dos outros, tem gente que fala de Jesus. Eu não sei qual time você quer estar. Tem gente que prega o evangelho, que é a boa notícia. Tem gente que prega a má notícia. Jesus disse, por que vocês não conseguem ouvir a minha palavra? Vocês não são meus. Se vocês fossem meus, vocês iam querer ouvir a minha palavra. Vocês iam querer estar onde a minha palavra é pregada. Vocês estariam seguindo meus conselhos. Se você é de Jesus, você quer ouvir a palavra. Você quer saber da Bíblia. Você quer saber o que está escrito. Você é de Jesus, você quer aprender com Jesus. Por que você não consegue ficar perto, né? Não é que você não vai visitar a sua família, não é que você não vai conversar com as pessoas que não são salvas, não é que você não vai conversar com o fofoqueiro, né? Mas não para ser influenciado. Uma coisa é eu ir até a pessoa, outra coisa é eu me tornar amigo de um fofoqueiro, porque me diz com quem tu andas, eu vou ampliar um pouco mais, me diz com quem tu anda, eu direi que você é igual. É mais ou menos por aí, gente. Mas é fato, é verdade. Então eu tenho que analisar com quem eu estou andando, né? Não que eu possa, eu vou lá, eu falo com todo mundo, tá? Eu vou na conversa em qualquer lugar, só que amizade, primeiro, com Jesus. Vós sois meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Você faz o que Jesus manda, então você é amigo de Jesus. Eu não faço o que Jesus manda, então você não é amigo de Jesus, não. Coisa nenhuma. São amigos de Jesus quem tem a mesma linguagem. O evangelho é a palavra sendo pregada. O evangelho é o poder de Deus. Se na tua boca tem o evangelho, você vai abençoar, você vai curar, você vai libertar, os sinais vão seguir, a bênção vai estar com você no Senhor Jesus. Pode ter certeza disso. O evangelho não traz desgosto. O evangelho não traz dor. Né? Não é que a gente não passe por luta, não é que a gente não passe por dificuldade, mas o evangelho, ele veio para trazer paz. No mundo você tem aflição, em mim você encontra paz. Amém? Em nome do Senhor Jesus, em caso você puder, medite um pouquinho mais sobre isso, procure se preparar, examine como é que está seu coração. Quem vai te analisar não sou eu. Você não vai dar conta para mim no dia de juízo. Quando você sabia quando você ora, você é examinado? Na hora que você começa a orar assim, Deus, eu preciso disso, Deus dá uma olhadinha, ó. Né? Você vai ver na Bíblia várias vezes. Deus dá uma olhadinha assim, ó, se quiseres me ouvires, você está disposto a ouvir o que Deus diz? Aqueles que me ouvem vão comer o melhor. Pastor, mas eu quero ouvir. Então vamos lá, vamos ouvindo. Quarta-feira você vai ouvir, o Espírito Santo quer pregar, quarta-feira você ouvir. Sexta-feira você vai vir ouvir, você vai aprender, não, peraí, eu vou buscar. Porque a gente precisa entender, se quiseres me ouvires, comereis mais na terra. Para terminar, Salmo 37:4. Agrada ao Senhor e Ele concederá o que deseja teu. Em outras palavras, você está andando como Deus quer, se prepare, os teus sonhos vão se realizar. Nós estamos fazendo um projeto de vida, né? Todo mundo já pegou, a maioria já pegou, que não pegou para pegar. O seu projeto você tem que colocar diante de Deus. O que é projeto de vida? É o seu propósito diante de Deus. Quem pede, recebe. Nada tem porque não pedis. Agora também não vai adiantar você fazer de qualquer maneira. Tem gente que faz um projeto de qualquer maneira, coloca qualquer coisa aí, não vai funcionar. Você vai fazer a sua oferta, eu tenho duas bases que eu tenho para minha vida para oferta. Uma que diz lá em Malaquias, com tais ofertas, aceitaria ele, a tua pessoa? Pega essa oferta, pega esse presente que você preparou para Deus e oferece ao teu governador, ao teu prefeito, vê se ele vai se agradar. Na época já tinha esse costume, pegava aquele boi meio manco, meio machucado, aquele animal que estava meio assim, esse aqui é para o Senhor. Eu disse, com esta oferta, ele aceitaria você? Aí você pede o favor dele, mas com tais ofertas em vossas mãos, ele vai te atender? Tá lá desse jeito, gente. Tá lá. Tá onde? Tá lá em Malaquias. O que me honra eu honrarei, o que me despreza será desprezado. Caim e Abel. Pastor, era o tempo da lei. Caim e Abel não tinha lei. Caim e Abel, e quem era o pastor de Caim e Abel? O próprio Deus. Deus falava com os dois. Os dois sentiram vontade de fazer uma oferta para o Senhor. E lembrando que Deus não tinha, como não tinha pastor nem igreja, Deus não precisava de oferta nenhuma.
Não tinha aluguel para pagar, não tinha pastor para sustentar, não tinha nada. Quem era o pastor? O próprio Deus. E mesmo assim Deus pede oferta. Oferta não tem nada a ver com a necessidade da igreja. Oferta é uma disposição nossa para honrar o Senhor. É diferente. Entenda, gente. É Deus. Nós estamos servindo a Deus. Independente, nós estamos servindo a Deus. Aí Deus fala para Caim, Abel vai. Aí ele diz que Abel vai no meio das ovelhas, pega o melhor. Ele tinha um rebanho. Presta atenção nisso aqui, ó. Ele tinha um rebanho. Ele não pega o rebanho. Senhor, vou pegar minhas ovelhas, vou matar. E viver o que depois? Mas ele vai no meio do rebanho e diz assim, ó, ele procurando, lá em Hebreus, ele procurando no meio das ovelhas, procurando uma sem mácula, sem mancha, sem rumo. Ele foi olhando, essa aqui tá uma mancha, essa aqui não, essa aqui é bonita, mas tá com a perna não, essa aqui também. E ele disse que ele procurou a melhor, e oferecendo disse, Senhor, essa é a melhor que eu encontrei. Se eu encontrasse uma melhor do que essa, ao Senhor ofereceria. Você vê que não era o rebanho, não era tudo que ele tinha, tem que dar tudo para Deus se agradar, não vem, isso é mentira. Ele pegou a melhor que ele tinha. Não, essa aqui, o melhor que eu tenho para oferecer agora é isso aqui. Não é quantidade, é coração. É diferente. Então, quando você faz a sua oferta, examina qual é a sua melhor oferta. Por isso que não coloca o valor para ninguém. Até uma criança pode pegar, e às vezes ela pega lá e bota uma moedinha. Nós já vimos ano passado, aquela criança que fez um projeto dela, e abençoou até os pais. Então, não tem problema nenhum. Pastor, meu filho quer pegar, não tem problema, deixa ele usar a fé, não tem problema. A gente tem que entender, por isso que eu não coloco o valor para todo mundo poder fazer, não ficar pesado para ninguém. Você escolhe a sua melhor ovelha e oferece. Caim também pegou e ofereceu, só que o que ele ofereceu, Deus não se agradou, primeiro, da sua oferta. Depois que Deus não se agradou da oferta de Caim, ele também não se agradou dele. E aí começa a cair o semblante, ele começa a ficar irado. Olha, já mudou até a linguagem. Aí depois que ele desagrada, depois que ele não agrada, aí ele começa a ficar irado, começa a ficar com brabo do outro. Porque o problema meu é o Caim, é o Abel. É o Abel, porque se não fosse o Abel, Deus tinha recebido a minha oferta. Porque ele deu uma oferta boa, Deus se agradou dele, não se agradou de mim. Olha, a Bíblia diz que ele começou a ficar irado, semblante caído, murmurando, saiu da graça. E você vai ver que ele começa a fazer besteira e se besteira. E Deus ainda fala para ele, Caim, o teu desejo é contra ti, compra a ti dominado. Cuidado, você está no caminho perigoso. Se você seguir, se é certo que se você proceder bem, eu vou te receber. Você cometeu um erro, se arrepende, volta a fazer as coisas certas, e eu vou te receber. Não continua na rebeldia, senão a desgraça vai tomar conta. O que ele fez? Continuou na desgraça. Então, a escolha é nossa. Pastor, eu já errei muito. Eu também já errei muito. Mas cada dia eu procuro acertar um pouco mais. Cada dia eu olho um pouquinho mais para Jesus. Quando eu percebo que estou errado, eu olho para cima. Jesus me perdoa, mas eu vou melhorar, vou me esforçar, vou andar. Eu quero obedecer. Jesus disse, se vocês fizerem o que eu mando, vocês são meus amigos. Segue a palavra e você vai ser muito abençoado. Amém?